the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Atenção! Este podcast contém descrições de cenas fortes e temas sensíveis que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, por favor, tome cuidado. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack. E aqui é o Luiz. E hoje estamos no episódio 10 aqui do Contos Noturnos. É isso aí. Como é que você tá, Jack? Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu tô ótimo. E você, Luiz, como é que tu tá? Eu tô bem, cara. Tô bem. Hoje tá frio, então vai ser bom gravar, né? Não vou passar calor, né? Vai ficar um clima confortável, né? Frio, né? Não tá frio. Tá frio em comparação com outros dias, né? Mas São Paulo não faz um frio de verdade há uns bons meses, uns bons anos aí. Pois é, aqui também tá frio e, pô, gravar na cabine agora tá maneirinho. Não vou ficar suando aqui. Muito bom. E bom, antes de começar, pessoal, gostaria de lembrar vocês para seguir aqui o Relatos do Além, o podcast que abriu as portas pra gente poder criar esse quadro aqui. E não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Os links vão estar aqui abaixo na descrição desse episódio, né? Siga meu podcast principal, o Não Durma. E siga o do Jack também. Vamos ver que a Coca Zero saiu com nós. Deixa isso aí. Vou deixar. Ai, caraca, mano. Tomar no rabo. E não se esqueça de seguir também o podcast do Jack. O da Nath, o do Fernando, enfim, da galera toda que eu não vou lembrar o nome. Segue geral pra ajudar a comunidade a crescer ainda mais. É isso aí. E no episódio de hoje, né, como já tá aí no título, é sobre explorações urbanas. Então a gente vai estar trazendo aqui uma creepypasta, um relato, digamos assim. É mais uma creepy mesmo que a gente pegou no Reddit. E cada um vai estar trazendo um e a gente vai estar, né, naquela pegada de sempre do Contos Noturnos, comentando sobre, fazendo uma resenha maneira. E eu queria dizer que a minha história aqui é bem maneira, cara. Ela é bem, assim, ela não é muito grande, mas também não é pequena e tem um enredo muito bom, cara, muito interessante. Inclusive que remete à história. E o teu? Pô, que da hora, cara. A que eu trouxe aqui também é um pouco intrigante, né? Eu nunca pensei que eu leria isso, né? Mas que eu ia achar um título desse. Mas tá aí. Vamos ver o que vocês vão achar dessa viagem maluca aqui. Sou um explorador urbano e nunca esquecerei o que encontrei em uma fábrica abandonada. Meu nome é Wyatt. Agora tenho 21 anos, mas essa história aconteceu no inverno passado, quando eu ainda tinha 20. Sou um explorador urbano e fotógrafo da natureza. É o máximo de detalhes que darei sobre mim, porque não quero que ninguém venha atrás de mim se descobrir o que vi. Sei que nunca esquecerei o que vi, mas não posso arriscar contar a ninguém que conheço. Não tô em perigo imediato no momento, mas há muitas incógnitas. No início de dezembro do ano passado, eu estava olhando o Instagram e vi algumas fotos de uma fábrica abandonada na Alemanha. Esse lugar era tão perfeito, estava enferrujado e velho, mas ainda mantinha a mesma estrutura e forma de quando estava em uso. Algumas das fotos eram de tirar o fôlego, vistas das montanhas através de janelas velhas e decrépitas.
Coisas assim. Eu fiz uma captura de tela e uma busca no Google e encontrei um lugar na Alemanha. Não havia nome para a fábrica em nenhum lugar que eu olhasse, mas eu continuava vendo que a cidade em que ela estava se chamava Westin. Eu pesquisei no Google Earth e vi que era uma região montanhosa no norte da Alemanha. Enquanto eu deslizava pelas imagens no Google, um artigo me parou. Ele afirmava que a fábrica seria demolida em abril do próximo ano, o que significa que ela desapareceria em apenas alguns meses. Eu estava me sentindo impulsivo e animado, então, sem pensar, pesquisei voos para Berlim no Google. Olhando para trás, queria que meu telefone tivesse descarregado naquele exato momento. Qualquer coisa que me impedisse de procurar voos. Eu faria qualquer coisa para voltar e me fazer fechar aquela aba. No entanto, encontrei um voo saindo do meu aeroporto naquela quarta-feira. Custava apenas $600. Eu estava prestes a comprar as passagens quando me lembrei que meu amigo Bryce, nome fictício, estava procurando um lugar para passar as férias de inverno. Então, liguei para ele e disse que havia passagens para Berlim por $600. Gostaria que ele tivesse me convencido a desistir, mas, em vez disso, ele estava totalmente convencido. Mais tarde naquela noite, nós dois compramos nossas passagens e planejamos partir na quarta-feira. Adrian, também nome fictício, também viria conosco, mas sairia cedo no sábado para visitar sua família na Polônia. Eu e Bryce fizemos planos de ir para Westin no domingo e dar uma olhada por lá algumas horas. Então, quando chegou quarta-feira, arrumei todas as minhas coisas. Lentes de câmera, cartões SD, respirador, lanternas, roupas e me encontrei com Bryce e Adrian. Pegamos um Uber para o aeroporto e embarcamos rapidamente. Honestamente, não me lembro da maior parte do voo. Acho que dormi a maior parte, mas finalmente chegamos em Berlim. Honestamente, pelos próximos dias, foram apenas férias normais, nada além de passeios turísticos e coisas básicas de turista. No sábado, nos despedimos de Adrian e ele partiu para a Polônia. Naquela noite, certifiquei-me de deixar todas as minhas coisas prontas para a manhã seguinte. Tínhamos uma viagem de carro de 2 horas de Berlim a Westin e eu esperava que chegássemos lá por volta das 2 da tarde e explorássemos até umas 8 da noite. Relembrando tudo isso na minha cabeça, lembro de cada pequeno detalhe daquele dia. Lembro do som do meu alarme, da emoção de acordar naquele dia, da sensação de ver todas as minhas coisas embaladas ordenadamente no chão ao lado da minha cama. Levantamos e tomamos café da manhã no saguão do hotel antes de irmos até a locadora de carros. Escolhemos um Chevy azul no estacionamento e o cara nos deu as chaves. Passei as horas seguintes dirigindo pelas colinas verdejantes da Alemanha até finalmente chegarmos lá. Eu não senti nada além de excitação quando finalmente chegamos à cidade. Lembro-me de dirigir e olhar ao redor por um tempo até que a avistamos lá. Claro como o dia, a fábrica abandonada. Ela ficava no sopé de uma colina alta, no meio de um campo verde brilhante. As montanhas estavam à distância, a leste, em frente à fábrica. Comecei a procurar no Google Maps um bom lugar para estacionar e caminhar até lá. Havia um grande estacionamento ao lado de um self-storage que ficava a apenas 400 metros da fábrica. Parei em uma das vagas e procurei por pessoas. Isso deve ser bom, eu disse a Bryce quando saímos do carro. Peguei minha bolsa de câmera, minha lanterna e meu respirador do banco de trás e coloquei tudo. Para aqueles que não sabem, muitos prédios antigos foram construídos com materiais tóxicos, como amianto. Então, é mais seguro nem arriscar e usar o respirador. Começamos a caminhar por uma velha estrada de asfalto rachada, com grama e flores crescendo nela. Levava direto para a fábrica. Lembro-me de finalmente ter uma boa visão dela. Era marrom e enferrujada, mas, ainda assim, linda e majestosa. Havia plantas crescendo nela, como se tivesse sido retomada pela natureza depois que as pessoas a deixaram. Depois de caminhar um pouco, chegamos a uma cerca alta de arame que estava trancada, mas não havia arame farpado em cima. Então, pensei em pular, mas, em vez disso, decidi procurar um jeito mais fácil. Depois de caminhar perto da cerca, vi que parte dela havia sido arrancada da estrutura de metal por outra pessoa. Empurramos o metal para o lado e simplesmente rastejamos através dela para o outro lado.
Agora, só precisávamos entrar na fábrica. Já estava claro para mim que a entrada principal não era uma opção. Provavelmente tinha sensores de movimento de qualquer maneira. Eu estava olhando ao redor quando avistei uma janela quebrada. Estava a apenas uns 3 metros do chão. Então, pedi a Bryce para me ajudar a subir. Ele me içou e me agarrei ao parapeito da janela. Eu me puxei para cima e passei pela moldura da janela, empurrando o vidro quebrado enquanto fazia isso. Puxei o Bryce pela janela e nós dois pulamos no chão dentro da fábrica. Agora, quando digo que aquela coisa era enorme, quero dizer enorme mesmo. Provavelmente o maior cômodo que eu já vi. Tínhamos tantos andares, passarelas e pontes, que aquele lugar era uma mina de ouro. Imediatamente peguei minha câmera e coloquei a lente 16-35 e meu melhor flash. Também coloquei um novo cartão SD para garantir. Andamos um pouco pelo térreo, basicamente olhando para o teto. Tirei uma foto de todas as passarelas e pontes, que levavam até uma rachadura no teto que deixava a luz do sol passar. Subimos uma das escadas para o 2º andar. Havia uma tonelada de geradores e turbinas por todo o lugar, com uma grossa camada de poeiras e escombros cobrindo-os. Tirei algumas fotos nesse andar, mas rapidamente subimos para o próximo. Era mais do mesmo, mas ainda bonito. Caminhei até a beira do andar e olhei para a pequena plataforma em forma de varanda em que estávamos. Imediatamente me senti tonto olhando para o térreo. Estou acostumado com esse tipo de coisa, só não percebi o quão alto estávamos. Subimos as escadas para o próximo andar, quando Bryce me disse para olhar as montanhas pela janela. Essa era a foto do Instagram que eu queria. Ajustei minhas configurações e tirei a foto. Verifiquei-a só para ter certeza de que estava boa, porque foi basicamente por isso que eu vim aqui. Embora eu esteja explicando tudo muito rapidamente, passamos horas vagando por esse lugar e observando cada pequeno detalhe. Finalmente, chegamos a uma espécie de sala de controle. Devia ter centenas de interruptores e botões diferentes, todos etiquetados com palavras em alemão que eu não conseguia ler, ou números aparentemente aleatórios. Uma espessa camada de poeira deixava claro que aquele equipamento provavelmente não era usado há décadas. Dito isso, sei que não deveria ter feito isso, mas peguei uma pequena chave prateada da sala de controle como lembrança. Saímos da sala de controle e vimos uma escada que subia pelo menos 2 andares. Ela levava direto para o telhado da fábrica. Hesitante, decidi subir. Bryce disse que subiria se eu subisse primeiro. A escada balançava de um lado para o outro enquanto eu, hesitante, subia pelas barras de aço. Finalmente, agarrei-me ao telhado e me puxei para cima. Aí, você vai ficar bem se for devagar, gritei para ele. Logo, ele se juntou a mim no telhado e contemplamos o resto do mundo. Eram apenas colinas verdes e ondulantes sem fim que levavam às montanhas cobertas de neve. Virei-me e olhei para trás. Percebi que a colina atrás de nós era mais alta do que a própria fábrica. Se conseguimos chegar àquela colina antes do pôr do sol, a foto seria inacreditável. Realmente queria ter desistido da ideia, mas em vez disso, corremos de volta pela escada e por todas as escadas até o nível do solo. Rapidamente, pulamos pela janela e rastejamos pela cerca. Caminhamos pelos campos verdes e gramados e subimos lentamente aquela alta colina verde. Não vou mentir, foi cansativo subir toda aquela colina, correndo contra o pôr do sol. Quando finalmente chegamos lá, valeu totalmente a pena. A fábrica, as montanhas e o pôr do sol se misturavam naquela bela vista. Peguei meu tripé e alinhei a composição. Quando finalmente tirei a foto, tirei 9 ou 10 fotos exatamente iguais, só para ter certeza de que a conseguiria. Foi incrível. Mas se eu pudesse, voltaria no tempo e deixaria aquela colina imediatamente. Mas infelizmente, Bryce olhou para trás e me apontou para outro prédio abandonado. Era menor, feito de tijolos em vez de aço. Ele hesitou em descer e dar uma olhada porque estava ficando tarde. Garanti a ele que ficaríamos bem com as lanternas e que não demoraríamos muito. Descemos a colina de volta e fomos até o prédio de tijolos em ruínas. Quando chegamos lá, já estava ficando bem escura, mas tínhamos lanternas que funcionavam bem. A única coisa estranha foi que, quando chegamos lá, o portão estava destrancado, como se eles nem estivessem tentando manter as pessoas do lado de fora. Acho que foi bem difícil de encontrar, mas ainda assim,
Passamos direto pelo portão. Eu estava examinando a área em busca de sensores de movimento ou alarmes, mas não havia nada. Exatamente a mesma coisa quando chegamos à porta da frente. Sem fechadura, sem grade, nada. Abrimos a porta de metal, mas ela era pesada. Difícil para qualquer um de nós se mover. Entramos no prédio e estava escuro, super escuro. Imediatamente tive que ligar minha lanterna para conseguir enxergar. O prédio parecia mais do mesmo. Passarelas, máquinas e a mesma vibe geral. Mas havia uma grande porta circular bem na nossa frente. Parecia mais a entrada de um cofre de banco do que qualquer porta normal que você encontraria. Nesse ponto, fiquei surpreso por não termos visto um único alarme ou sensor de movimento naquele lugar. Nós dois fomos imediatamente atraídos pela porta do cofre. Coloquei minha mão nela, impressionado. Nunca tinha visto nada parecido em todos os lugares que explorei. Estava quase entreaberta. Não totalmente aberta, mas definitivamente não fechada. Coloquei minha mão entre a porta e a parede e tentei forçá-la a abrir. Ela se abriu lentamente, mostrando-nos o que havia dentro. Havia um longo túnel circular que levava a outra sala. Até agora, parecia uma das melhores descobertas para mim. Caminhamos lentamente pelo corredor, lanternas nas mãos, enquanto avançávamos em direção à sala no final. Quando chegamos ao final do corredor, havia outra porta do cofre totalmente aberta. Entramos pela porta aberta para a sala, que parecia vazia, exceto por uma pequena escotilha que levava ao chão. Estava fechada, mas a fechadura e a corrente estavam quebradas. Acima dela, havia uma seta apontando para a escotilha que dizia Project Nachtwolfing. Na época, eu não tinha ideia do que significava, nem parei um segundo para colocar no Google Tradutor. Hoje em dia, as palavras ainda me dão arrepios na espinha. Projeto Nightwolf. Uma frase que parece nada, mas se você tivesse visto o que eu vi, não seria capaz de ouvir essas palavras sem estremecer. Abri lentamente a escotilha, as dobradiças rangendo enquanto eu fazia isso. Virei-a completamente até que estivesse no outro andar. Apontei minha lanterna para a escotilha para revelar o que parecia ser apenas uma escada normal. Começamos a descer lentamente as escadas. Conforme nos aproximávamos do fundo, era possível ouvir as gotas de água batendo no chão e fazendo um som baixo. Eu estava indo na frente de Bryce. Então, vi primeiro uma sala que estava toda escura, com cerca de 5 centímetros de água cobrindo todo o chão. Surgiu à minha vista. O que me horrorizou foram as pilhas de esqueletos e ossos de animais deitados na água. Pequenos roedores que haviam sido mutilados e ovelhas que haviam sido dilaceradas. Alguns eram apenas os esqueletos, mas outros, ainda tinham carne em decomposição, apodrecendo. Mas parecia que haviam sido dilacerados, alguns deles perfeitamente rasgados em 2. Lutei para conter meu vômito quando o cheiro me atingiu. Eu estava disparando o flash da minha câmera tirando fotos ao nosso redor, quando avistei outra porta logo à nossa frente. Lembro-me de Bryce me dizendo que deveríamos simplesmente ir embora, mas eu queria chegar àquela última porta. A sala era feita de cimento, com pilares de pedra ao redor, embora alguns parecessem prestes a desabar. Finalmente chegamos à porta e eu a abri. Parecia apenas mais uma sala de controle, como as da fábrica. A diferença, porém, era que havia suásticas em muitos equipamentos e parede. Não aquelas pintadas com spray por algumas crianças, mas aquelas que pareciam reais. Era como se aquele lugar não tivesse sido tocado desde a Segunda Guerra Mundial. Olhei em volta para alguns dos botões e outras coisas até ver um diário. Abri-o e descobri que, sem surpresa, estava em alemão. Mas enfiei-o no bolso para levar para casa. Nesse momento, ouvi o som de vidro quebrando. Não como alguém derrubando uma taça de vinho, mas como se uma janela inteira tivesse se estilhaçado de uma só vez. Imediatamente desliguei minha lanterna e Bryce bateu a porta atrás de nós. Nós dois nos ajoelhamos, respirando o mais silenciosamente possível, sem querer saber o que era aquele som. Pensamentos passaram pela minha cabeça, possivelmente um pássaro, um puma, mas nenhum dos dois era possível.
Ficamos sentados naquele quarto por cerca de 1 minuto inteiro até que percebi que provavelmente era só por causa da antiguidade do quarto. Algum erro estrutural ou metal podre provavelmente causou isso. Criei coragem suficiente para ir até lá. Bryce disse que entraria se eu abrisse a porta primeiro. Caminhei até a porta, ainda agachado no chão, e girei a maçaneta. Lentamente, abri a porta com um rangido e, como se estivéssemos em um filme de terror, minha lanterna apagou. Eu estava muito comprometido nesse momento para voltar, então fiz a única coisa que pude pensar. Peguei minha câmera e comecei a disparar o flash às cegas. Ele só conseguia fazer isso a cada 3 segundos, mas eu lentamente me afastei mais e mais para dentro da sala. E foi quando eu vi. Parecia uma sombra agachada no chão, mas a cerca de 3 metros de mim estava essa criatura oleosa, preta e esquelética. Ela se levantou lentamente, fazendo estalos e estalos enquanto fazia isso. Seus membros estalavam para frente e para trás como se estivessem quebrando. Quando finalmente subiu, vi seu conjunto de dentes afiados como navalhas, formando um enorme corte em seu rosto. Tinha pelo menos 9 pés de altura, com a cabeça quase batendo no teto. Segurava o corpo de uma raposa em seus braços esguios e disfarçados. Rasgou a raposa em 2 enquanto soltava um grito horrível e ensurdecedor. Meu flash parou de disparar. Olhei para minha câmera e vi a mensagem: cartão SD cheio. Rapidamente peguei o que estava no meu bolso e os troquei. Mas quando disparei o flash novamente, a criatura havia sumido. Se eu tivesse imaginado, fiquei paralisado quando, de repente, ele me agarrou pelo pescoço. Sua mão parecia úmida e afiada enquanto me puxava em sua direção. Bryce correu imediatamente para a porta e eu não o culpo por isso. Eu estava em pânico. Nenhum pensamento racional passou pela minha cabeça, exceto sobreviver. Ao me aproximar do rosto dele, peguei o canivete do bolso direito e o enfiei fundo no pescoço da criatura. Ela me largou e soltou um grito horrível. Minha câmera caiu no chão e senti Bryce agarrar meu braço para me levantar. Corremos para a porta e batemos atrás de nós. Ainda podíamos ouvi-la gritando e berrando enquanto subíamos as escadas correndo. Quando subimos as escadas e chegamos ao alçapão no chão, amarrei a corrente na fechadura, na esperança de nos dar mais tempo. Depois disso, corremos de volta para o carro. Estava escuro como breu naquele momento. Então, quando entramos, aceleramos e não olhamos para trás por 1 segundo. Foi uma viagem de carro muito silenciosa de volta ao aeroporto. Pegamos um voo mais cedo para casa e partimos naquela noite. Não conversamos sobre o que aconteceu até chegarmos em casa. Não saí do meu quarto durante o resto das férias de inverno. Se não fosse pelo diário e pelas fotos, eu teria pensado que sonhei com aquilo. Mas não. As fotos mostravam a criatura repugnante exatamente como eu me lembrava. Ainda bem que troquei os cartões SD, senão não teria fotos dela. Não vou postar nenhuma delas aqui, principalmente porque não quero que as pessoas encontrem esse lugar e cometam o mesmo erro que eu. Mas vou postar uma parte do diário que consegui traduzir. A maior parte do diário está ilegível, mas consegui entender essa pequena parte. Nossos testes não melhoraram. Ela se tornou ainda mais violenta, não comendo mais os coelhos, apenas os despedaçando. Ninguém aqui quer mais entrar na gaiola com ele, porque ele parece encontrar prazer em destruir os animais. E também os gritos. Não vou esquecer os gritos até o dia da minha morte. 24 de março de 1942. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent, savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast gems. 2 gourmet pâtés in 1 convenient pack.
Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast gems. Bom, então vamos começar, né? Depois dessa história bizarra aí que o Jack contou. Cara, exploração urbana. Jack, você como um ex-explorador urbano. Como que chama? Invasor de criptas de cemitério. Arrombador dos portões trancados de Rio Grande da Serra. Como que você se sentiu? Se sentiria na situação desses jovens aí que entraram num bunker nazista, pelo que parece, e acharam uma experiência, talvez, um ser mitológico, né? Porque os nazistas gostavam do oculto, né? Eles eram adoradores do oculto, né? Hitler tinha suas pesquisas de super soldados paranormais. Então, o que você acha? Ó, vamos lá, começando aqui, já começando pela história, né, que é um post no Reddit, no Sleep, e o cara, ele fez realmente parecer que é real. Assim, ele quis dizer que ele realmente tinha fotos, ele conseguiu as fotos lá porque ele tirou ele tava precisando de flash ali, de luz na hora, e ele tirou fotos da criatura, e ele disse que só não queria postar, enfim, porque não queria fazer com que ninguém fosse atrás disso e coisas assim. E ele também tá com medo de ser encontrado e no momento ele não corre perigo real e tal. Mas enfim, ele tentou transparecer como se fosse realmente um relato de verdade. E talvez seja, não sei, né? Mas essa é a parada que eu mais gostei na escrita ali. É um pouco viajado, claro, né? Mas, pô, eu achei maneiro inicialmente. Agora falando sobre essa questão de, pô, eu sempre gostei de explorar. Então, no lugar do cara, muito provavelmente eu seria o idiota que ia ficar levando o amigo pra explorar cada vez mais a fundo. Encontrou a merda ali, tipo, um monte de osso e tal, e vê a outra porta e ia querer ir ver o que tem na outra porta. Então, provavelmente eu seria esse cara retardado. E, mano, sinceramente... Calma aí, bati no microfone. Sinceramente, eu acho que eu tomaria as mesmas decisões desse cara. E isso que é bizarro. Porque, eu não sei, cara, é uma vontade de explorar que é assim, só quem realmente gosta de exploração urbana vai entender. Tu vê um bagulho abandonado ali, uma fábrica, e fala, mano, vambora. Só que no caso dele, ele também queria ficar fazendo post pra Instagram, né? Ali eu achei meio merda. Mas a experiência em si é muito foda. Você seria o cara que fala, não, vamos mais fundo. Vamos mais fundo, filha da puta. Sempre tem um filho da puta. Seria eu. Corno que te arrasta pro buraco, né? pra Sempre caverna. tem. Porque eu seria o outro cara. Eu ia ficar... Vambora, né? Pô, vambora, mano. Vai dar merda, mas vambora, velho. Pô, eu sou assim, mano. Não gosto desses bagulho, não. Tanto é que eu não faria... Até faria explorações, mas... Eu não sei se eu entraria num bunker assim, não, mano. Tipo, ainda mais num país desconhecido, né? Tipo, você viaja pra um país, já pensou? Aí você vai sair entrando em bunker. Tipo, lá na Rússia tem muito bunker, né? Tem uns vídeos de uns russos que explorando esses bunkers antigos. Pô, mano, vai que você acha um experimento igual esse cara aí, por exemplo, achou? Tá maluco? Né? Alguma coisa assim que tá lá. Ou fora o tanto de indigente que deve morar nesses lugares aí, né? Pô, deve... Nossa, tá maluco, mano. É selvageria pura. Então é perigoso. Realmente. Mas eu tava pensando aqui, mano. Tava pensando o seguinte, que muito provavelmente, né? Eu acho que ele se inspirou nessa parada ocultista do Hitler. Eu acho que ele quis levar pra esse lado. É verdade. Né? Tipo, dessa criatura. Porque você citou ali do diário, né? Tipo, fala da criatura que, ela... já não se contenta mais em comer os coelhos, agora ela quer deslacerar os animais, né? Então tinha um diário, os nazistas gostavam de fazer essas anotações, né? Então eles gostavam de anotar no diário tudo que eles faziam, os experimentos e tal. Porque, mano, você imagina
a centenas de milhares de experimentos que eram feitos na época da Segunda Guerra sem supervisão, porque não tinha, né? É verdade. E tudo ilegal, né? Um tanto de barbárie que deve ter acontecido. E aí, eu acho que ele quis jogar pro lado místico, porque os nazistas eram muito místicos, né? Tem até as especulações, né? Que eles só perderam a guerra, tá ligado? Porque enquanto os Estados Unidos, as outras forças, né, focavam em desenvolver armas, tô falando de bomba atômica, Oppenheimer, tá ligado? Dessa época onde eles juntaram os cientistas para poder descobrir a bomba atômica, né? Os nazistas focaram só no oculto, tá ligado? Eles focavam em ir atrás de relíquias ou tentar desenvolver super soldados paranormais, né? A sociedade Thule, tá ligado? Você tá ligado que a sociedade Thule existe até hoje, né? Não sei se você sabe. Existe até hoje e é uma divisão né? Na época lá que os nazistas se inspiravam, né? Sobre essa parada do oculto. Inclusive, a suástica nazista, ela é indiana, sabia? Que é um símbolo indiano. Caraca. Só que assim... só que se você for na Índia... Bati o microfone. Se você for na Índia, você vê a suástica. Aí você fala, porra, é a suástica? Só que não, porque é a suástica em pé. Né? O que os nazistas fizeram? Eles pegaram e viraram ela pra esquerda. Aí tem toda aquela simbologia do lado da esquerda. Tipo, a esquerda ao lado do místico, ao lado do oculto. Por isso que falam de... na Umbanda, santo de esquerda e tal, sabe? Tem toda essa coisa assim, esse estudo, né? Eu não vou me aprofundar porque eu não manjo muito, mas essa analogia, esse simbolismo de virar a suástica, dela ser o símbolo hindu, não sei se é hindu, mas indiano, virado para a esquerda, de toda essa questão. Rápido adendo aqui, na realidade a suástica é virada para a direita. Então, apenas ratificando nossas discussões que são altamente questionáveis, a suástica do Partido Nazista é virada para a direita. A suástica do budismo é virada para a esquerda. Né? Mas aí pode ser que talvez os nazistas aí nesse caso acabaram descobrindo uma criatura mitológica, muito provavelmente voltada pro lado nórdico, tá ligado? Porque os nazistas se achavam achavam que eles eram aquela raça ariana que descendia dos deuses nórdicos, tá ligado? Eles achavam que eram descendentes direto dos deuses nórdicos, Odin e Thor, enfim. E aí, talvez, né, nessas pesquisas loucas assim deles, pode ter achado uma criatura mitológica e tal. Ou algum experimento, algum soldado que acabou virando um bicho. Será? Né? E doideira, mano. E lembrando, né, que você aí falou que eles focavam mais nessa parte mitológica, mas claro, eles também focavam em... Deixando claro pra galera, né? Ele não quis dizer que eles não focavam em melhorias em armas, no modo geral, né? É especulação, né? Na verdade. Acho que não tem nenhum registro disso, mas são especulações que a galera faz. É porque, pô, se você for parar pra pensar, mano, o Hitler, tudo que você vê dele, assim, geralmente, é mais sobre o oculto, mano. Tem um livro... Pode crer. Quem puder ler esse livro, né? É um livro incrível, né? Eu já li e tal. Chama As Relíquias Sagradas de Hitler, que conta a história, basicamente, da pessoa, do cara, não vou lembrar o nome dele, mano, que ficou responsável em tentar achar essas relíquias, porque o Hitler passou a vida inteira dele, né, tipo, depois que ele ascendeu ao poder ali e tal, né, tentando achar certas relíquias. Eu tô falando, tipo, de Caixa de Pandora, a Lança do Destino, que perfurou as costelas de Jesus Cristo, né, o Martelo de Thor. Ele achava que isso era, tipo, tudo real. E aí ele ia atrás disso, tá ligado? Porque ele achava que assim ele ia conseguir dominar o povo. Tipo, mano, se eu tenho a lança que perfurou o peito de Jesus Cristo, eu vou ter poder sobre os cristãos, tá ligado? Se eu tiver tal artefato, a Arca da Aliança e tal... Mano, Indiana Jones... Os filmes de Indiana Jones não são uma brisa de alguém. Eles foram baseados em alguma coisa, tá ligado? Todas essas aventuras do Indiana Jones foram tiradas de um contexto. E, mano, o livro, ele fala no sumário dele, né, na nota do autor, que a história, ela é real e ela é baseada em registros militares, né,
correspondências, diários, material de arquivo e tal, e nas memórias orais ali da Segunda Guerra, tá ligado? Bizarro. Do Walter Horn, que é um professor de história lá da arte da Universidade lá de Berkeley. De Berkeley. Então, tudo que tá no livro são registros militares, porque, como eu disse, os nazistas, eles anotavam tudo, tá ligado? Era tudo registrado. Então, cara, que bizarro, mano, que bizarro. E realmente, cara, pode ter sido algum tipo de experimento, né, que acabou gerando alguma coisa aí obscura, como você disse, pode ter sido um soldado, ou sei lá, pode até ser algo que não seja propriamente humano, né? Algo místico, tá ligado? Eles acharam algo místico, porque algo pra ficar preso num bunker, desde a época nazista, né, desde a época lá do regime e tal, e tá vivo até hoje, né? Não é humano. Com certeza. E se foi um dia, né? Claramente não é mais. E, pô, o que tu acha, na real mesmo, assim? Eu sei que é muito viajado, né? E tal, mas... Pô, tu acha que tem alguma chance de ser real algum desses relatos, assim, meio viajado, que envolve criatura desse nível? Eu acho, porque eu levo pra minha vida a filosofia de que, mano, eu não duvido de ninguém, velho. Se a pessoa fala pra mim X... Eu falo, não, beleza, mano, tá ligado? Eu acredito. Depois eu posso pesquisar sobre e tal, porque pode existir outras teorias, mas eu não vou falar, não, isso aí é baboseira, você não sabe o que você tá falando, isso aqui. Quem sou eu, tá ligado? Pra falar que uma parada não é real. Então eu sou cético pra algumas coisas, mas essas paradas que tem fundos históricos pra mim, faz todo sentido, mano. Então, eu não duvido não, eu acho que pode acontecer, eu acho que claro que tem pode ter o lado fantasioso, né? Pode ter o lado ali que a pessoa dá uma incrementada, né, e tal. Às vezes pensa, não é um bicho preto, às vezes era um puma. Ela viu um felino, não sei, aí incrementou, falou que é um bicho. Mas eu não vou sair duvidando, né, dos outros. Não sou mesquinho nesse nível, não sou esse, tá ligado? Enfim, leio ali e tal, acho interessante, né? Gosto de ouvir as brisas das outras pessoas, as histórias e tal, porque isso enriquece, sacou? Essas experiências. Então, se é uma parada que eu acho muito fora da curva e aí eu me interesso, eu vou pesquisar sobre, tá ligado? Mas, mano, especular sobre essas paradas é a melhor coisa que tem, cara. É a melhor coisa que tem. Esses devaneios do Hitler que ele tinha, o Jesus ariano, não sei o que, a raça pura. Eram as brisas que ele tinha na época lá, só que mal ele sabia, depois de alguns anos que você vai estudando, que os arianos, eles descendem, na verdade, tem uma linhagem ligada com os iranianos e com os indianos. Então os iranianos e os indianos também são arianos. E o Hitler nem imaginava isso. Então, você tá entendendo como que as coisas vão aparecendo? Que reviravolta, cara. Então, isso é doideira, mano. É maluquice isso. Quando você começa... Eu estudo muito esse tema, cara. Eu gosto disso. Tu gosta de Segunda Guerra Mundial? Histórico. Gosto pra cacete. Não da Segunda Guerra em si, desses temas místicos. Entendi, do Hitler, assim, envolvendo o ocultismo. Todo lugar onde tem... Isso, tudo que envolve ali o ocultismo, assim, Aleister Crowley, Rei Salomão, a parte oculta ali do cristianismo, né? Que eu tô falando de Rosa Cruz, as paradas, eu gosto. Eu não sou entendedor, né? Mas eu tô consumindo conteúdo disso todo dia. É um entusiasta. Tem sou entusiasta, mano. Não sei de todos os detalhes, posso estar falando alguma groselha, mas é o que eu escuto, o que eu pesquiso, o que eu leio, né? Então, pode ter N teorias, N vertentes. Só que, mano, é muito foda. Tem um cara que você depois pesquisa, é o Daniel Lopes. Ele também tem essa mesma pegada e tal. E ele foi no Vilela fazer um podcast junto com outro cara, um senhorzinho que eu não vou lembrar o nome dele. Eu não conhecia ele, mas depois que eu conheci, eu passei a tipo, consumir o conteúdo dele, só que eu não lembro o nome do cara, mano. Esqueci. Mas é uns papos, mano, de louco. Mano, papo de maluco. Só que é muito bom, mano. Sabe, é top demais. Mano, eu fico horas vendo esses podcasts, vendo os livros que eles indicam, tá ligado? Mano, doideira. De vez em quando é bom ter uns papos malucos. E eu sigo na mesma linha que você, cara. Assim,
claro que por a gente viver aqui o dia a dia, nunca ter visto nada, tipo, que beire ali o sobrenatural. Quer dizer, você pode até ter visto alguma coisa aí que beire um pouco mais pro lado sobrenatural, mas eu nunca vi. Mas assim, apesar disso, quando eu vejo uns relatos assim, eu falo, tá, ok, isso aqui foi demais ali. Só que ao mesmo tempo, cara, eu sinto que, pô, pode ser real, não sei. É igual você falou, né? Quem sou eu pra querer ditar aqui o que é real ou não, o que pode ser real ou não. Mas enfim. Quem sou eu na minha pequenez humana pra querer me passar de, eu sabichão, você está falando besteira. Não. Pô, quem faz isso pra mim é escória, tá ligado? Mano, não faça isso, você tem que ser humilde. Pô, a pessoa tá falando uma parada ali e tal, respeita, mano, sabe? Ouve, absorve ali o que você quer. Porque é a brisa dela, tá ligado? É a brisa dela. Ela dedicou tempo estudando aquela parada, né? Pô, quem sou eu pra falar que o Aleister Crowley era um maluco? A não ser que seja terra ele plana, falava aquelas tá? coisas. Até terra plana, mano. Mano, aí eu não respeito não. Terra Todo plana. respeito, cara. Eu discordo totalmente, tá ligado? Acho maluquice, só que os caras, eles são muito inteligentes, mano. Tem noção disso? Que eles podem falar umas groselhas, ok, né? Não tem sentido a Terra plana. Tem um sentido. Não tem. Mas as teorias que eles criam pra justificar são teorias inteligentes, mano. Sabe? Eles são pessoas que tentam provar. Eles, se você for ver, é puro. Eles acreditam numa coisa e defendem aquela coisa até o fim. Tá ligado? Então eu não odeio, não. Mano. Né? Eu não concordo. Eu acho viagem pra cacete. Só que eu acho que são caras ali que tem essência, tipo, defendem uma tese ali e, pô, estão sempre buscando estudos embasados cientificamente, tentando embasar cientificamente, né? Porque alguns não têm embasamento, mas eles estão tentando sempre, muito mais do que eu, né? Então são caras até mais inteligentes do que a gente, mano, se você for ver por outro lado, tá ligado? Né? Com muito mais conhecimento científico, geográfico, enfim. Só que ao mesmo tempo, são os caras muito imbecis, mente fechadas, tipo assim, com todo o respeito mesmo. Sim. Porque, cara, uma vez que a gente já tem prova suficiente... Por exemplo, como é que é o nome do lugar? Eu esqueci, né? Que tem a parada de 6 meses de dia, 6 meses sempre de noite. Isso aí... Acho que é Antártica, né? Antártica. É isso mesmo? Eu não lembro exatamente se é isso. Enfim... Eu não manjo, mano. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu só sei que já prova ali, né, que, tipo, não poderia ser uma terra plana. Aí tem também a outra questão de que... O fato dos vulcões, tá ligado? Tem o anel dos vulcões, enfim, tudo, isso aqui, mano, só de ter vulcão em si... Não, já refuta a terra plana, né? Então, por isso que eu meio que... Mano, os caras... Eles fecham os olhos, negam a todo custo um bagulho, mas aí fica embasando nos bagulho pequenininho aqui e tal, pra querer provar alguma coisa e sempre é não empírico. Sim, mano, é aquilo. Eu acho viagem, eu não acredito nessas paradas, não. Só que eu acho que eles são pessoas ali de coragem, de fibra, né? Por defender essa tese. E esses geralmente são os cristãos, né, mano? Ela é mais baseada na Bíblia, essa versão da Terra plana, né? Lógico, se você lê a Bíblia de um jeito muito literal, né? Que você não deve fazer isso. A Bíblia ela é um livro extremamente literal, né? Você tem que ler ela considerando como se tudo fosse metáfora, tá ligado? Mas geralmente quem é terraplanista é bem crente, assim, né? Tipo, segue bem a Bíblia, assim, a risca e tal. Como um livro... É verdade isso aí. Um livro mágico e saca? E não é, mano. É um livro foda. Um livro que passou por muitas traduções, né? Veio do acho que aramaico, não sei. Depois pro grego. Enfim, não vou lembrar a ordem, tá ligado? Mas teve diversas traduções. Pô, você vai imaginar que um cara, um discípulo de Jesus, lá em 5.000 não sei o que, vai se chamar Paulo, irmão. Pelo amor de Deus, velho. Paulo. O cara lá na região sei lá, mano, do Israel. Mas como é que é Paulo em hebraico? Pedro. Tipo, é uma tradução, são né? as traduções. As traduções. Os nomes reais, ninguém sabe. Só se você saber, só se você falar hebraico. Tá ligado? Então, tem todos esses fatores. É um livro muito foda. É um livro que tem ali o contexto histórico e religioso.
Só que você não pode ler aquilo literalmente, mano. Você tem que entender que são... Mano, imagina, é uma viagem no tempo, cara. Você tá lendo uma parada que foi escrita há milênios, né? São milhares de anos atrás. E você tem que colocar no contexto daquela época, né? Que era uma época que, pra eles hoje, você acender uma luz, riscar um isqueiro é magia. Sacou? Então tem que tomar cuidado na hora de ler, assim, pra não acabar não virando Pastor Mirim, né? The King, the Power, the Man, the Fun, não sei o que. Tu tá falando em língua aqui, cara. Não, você não viu esse pastorzinho aí, o missionário Mirim, não sei o que? Pô, moleque, Zé Ruela, pelo amor de Deus. Sabe, usando da fé dos outros pra extorquir dinheiro. Acho que eu vi. Mano, nem perde seu tempo, cara. Nem perde seu tempo, porque é um menino arrogante, tá sendo manipulado, coitado, que tem 14 anos, por alguém ali por trás, pra falar que é Messias, que vai trazer profecias. Lá, se você me pagar um Pix, a profecia é sua, mande um Pix. Não sei o que. Tá ligado? E, mano, ridículo. Tô ligado. Ridículo. Então, tem que tomar cuidado, porque senão vai aparecer gente assim, gente charlatã, gente de baixa índole, em caráter duvidoso, tentando usar dessa parada sua, dessa sua ignorância, digamos assim, não de burrice, ignorância de falta ali talvez de malícia, de conhecimento naquela parte, pra te prejudicar, mano, pra roubar você, tá ligado? Enfim, você tá ligado. Não vou entrar muito em detalhes, mas é isso. Eu acho que é legal você ouvir todas as teorias assim, e aí você pondera sobre e tal. Sempre na sua, sempre de boa. E lembrando aqui que sobre o que o Luiz falou, geralmente assim, não é falando sobre todos os cristãos, né? Mas é porque geralmente quem é muito aficionado por terra plana e no geral assim, realmente é cristão e é verdade. Se você for ver, realmente é verdade isso aí. Eles falam, né, que da forma que Deus criou a terra, sim. Das águas do céu, essas águas ficavam no domo e tal, sabe? Então tem toda essa teoria maluca, assim. É doideira, cara. É maluquice. Maluquice. Não consigo... Eu não consigo acreditar, não consigo ver sentido, né? Só que eu acho bonito, cara. Eu acho da hora. Eu falo, caralho, mano, os caras pensaram num bagulho e conseguiram embasar de certa forma, né? Conseguiram fazer alguma ligação. Cara, olha só. Vamos aqui pro... Ai, caraca. Vamos pro relato pra história do Luiz. Vamos lá, Luiz. Bora. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder! Because new sweet and smoky special edition gold sauce is here. Made for your chicken favorites. At participating McDonald's for a limited time. Sempre gostei de me considerar um tipo de explorador urbano. Há vários prédios abandonados na minha cidade natal e eu já visitei todos. Em muitos deles, eu não encontrei nada de interessante, embora um deles tenha achado um grupo de manequins posicionados como se estivessem em um jantar de gala. Eu já estava ficando sem lugares para explorar quando me lembrei da pedreira Miller, que foi fechada há quase uns 20 anos. Ela costumava ser o principal empregador da cidade, até que o dinheiro acabou e todos foram demitidos. Isso transformou a nossa próspera cidade em uma espécie de cidade fantasma. Eu levei quase meia hora pedalando até lá. Tá foda hoje. Cadê? Tá. Eu levei quase meia hora pedalando até lá e precisei pular uma cerca para entrar.
Acabei ficando com a calça presa na parte de cima do portão e tive que rasgá-la para conseguir sair. Revirei a minha mochila para ter certeza de que estava com tudo o que eu poderia precisar e segui o caminho. Fui entrando enquanto observava toda a maquinaria. Fui entrando enquanto observava todo o maquinário, agora enferrujado e esquecido. Já fazia planos de como aproveitaria o dia quando cheguei à borda da pedreira. Fiquei completamente paralisado ao olhar para baixo e ver o que havia lá. Parecia haver um homem gigantesco ocupando quase todo o fundo da pedreira. Ele vestia uma túnica rasgada em vários pontos e tinha cabelos brancos compridos. Estava deitado, imóvel, com a cabeça virada de lado como se estivesse dormindo. Eu fiquei sem palavras, enquanto meu cérebro tentava processar tudo aquilo. Comecei a me sentir tonto e percebi que não respirava havia quase um minuto. Respirei fundo algumas vezes e comecei a descer em direção à pedreira. Meus olhos não saíam do rosto daquele homem enquanto eu caminhava. Seu tamanho superava tudo o que eu já tinha visto. Meu melhor palpite é que seu corpo media mais de 1 quilômetro de comprimento. Tudo nele era inacreditavelmente grande, e eu me sentia em reverência diante daquela descoberta. Pensei, a princípio, que ele tivesse caído do céu, mas percebi que o chão ao redor era plano, como se ele tivesse simplesmente se deitado ali. Se tivesse caído, haveria sinais de um terremoto devido ao impacto do corpo. Eu me aproximei do rosto dele e parei ao ver os seus olhos. Parecia que algo tinha estado cortando-os, pois havia uma polpa ensanguentada escorrendo por sua face. Dei uma volta de 360 graus com a sensação de que alguém me observava, mas não vi ninguém. A sensação não me deixava em paz apesar disso. A pedreira estava cheia de sombras. Um exército inteiro poderia estar ali e eu não percebi. Virei novamente para o rosto dele e observei, boquiaberto, quando um dos seus olhos começou a tremer. Eu dei um grito quando um demônio negro rasgou o caminho para fora dele. Ele se lançou para o céu e pousou atrás de mim. Eu girei para encará-lo e senti o medo percorrendo meu corpo. A criatura parecia um corvo, mas suas proporções estavam erradas. Era 2 vezes maior do que eu. Ele me encarava como se estivesse me julgando. Soltou um grasnado ensurdecedor e alçou o voo. Seu grito foi respondido por dezenas de outros vindo das fendas ao longo da pedreira. Eles começaram a voar sobre a minha cabeça como abutres circulando uma presa. Sangue escorria de seus corpos. Claramente, tinham estado se alimentando da carne daquele ser. Mal tive tempo de reagir quando um deles mergulhou em espiral em minha direção. Eu me joguei para o lado, mas as suas garras cortaram meu ombro. Entrei em pânico, sabendo que não havia como passar por aquelas abominações. Tive que desviar de mais 2 ataques e já estava exausto. Num impulso, corri em direção ao corpo do gigante. Os gritos acima se tornaram ensurdecedores conforme me aproximava de seu rosto. A sua boca estava entreaberta e comecei a me espremer para dentro. Senti algo roçar as minhas costas, mas finalmente consegui entrar. Um dos corvos estava tentando me seguir, mas não conseguia abrir mais a boca. Ele enfiou as garras num esforço desesperado para me puxar, mas fui recuando até que desistiu. Eu suspirei aliviado e olhei ao redor. Aquele lugar agora podia ser a minha prisão. A boca era iluminada por uma estranha luz alaranjada que emanava da carne. Eu esperava um fedor terrível por conta de toda aquela decomposição, mas, curiosamente, o cheiro emanado era como de limões recém-cortados. Eu verifiquei meu ombro e fiquei aliviado ao ver que o ferimento era superficial. As garras só haviam me arranhado. Eu comi e bebi um pouco para recuperar as forças, tentando decidir o que fazer a seguir. Mas meu olhar não saía da garganta dele, imaginando o que me esperava lá dentro. Mas a minha decisão foi forçada quando um dos corvos tentou entrar outra vez. Eles usavam as garras como alavancas, tentando forçar a boca a se abrir. Eu corri para a garganta, enquanto um dos corvos já estava meio corpo adentro. Corri pelo canal da garganta, sentindo o chão afundar a cada passo. Os gritos deles foram sumindo à medida que eu me afastava. Por fim,
Eu cheguei a um imenso espaço aberto e parei, olhando ao redor. Eu vi as costelas dele bem acima de mim, maiores do que qualquer prédio que eu já tinha visto. Algumas pareciam rachadas, como se tivessem sido quebradas. Ouvi um estrondo acima e olhei, vendo uma mandíbula gigante descendo em minha direção. Dentro, haviam fileiras de dentes girando como lâminas de um cortador de grama. Eu corri para dentro da caverna antes que ela me engolisse. Olhei por sobre o ombro e vi que ela havia parado e agora estava imóvel. Eu diminui o ritmo para recuperar o fôlego e, ao longe, avistei mais criaturas. Pareciam vermes enormes, transformados em entidades demoníacas. Eram lentos, bastante. Bastava manter distância para sobreviver. Usavam os dentes para devorar a carne que forrava a caverna, crescendo cada vez que arrancavam um pedaço. Achei um canto protegido de quase todos os lados e sabia que, mesmo perigoso, eu precisava dormir. Adormeci com a imagem daquela boca de verme pairando na minha mente. Acordei no dia seguinte ao som de pedras sendo arremessadas. Espiei para fora e vi os vermes lutando contra dezenas de insetos de 4 patas. Eles tinham espinhos na cabeça que usavam para perfurar os vermes. Nenhum dos lados parecia ter vantagem, e logo a caverna estava coberta de corpos mortos e moribundos. Eu peguei minhas coisas e comecei a caminhar para o fim da caverna. Tive que desviar de vários ataques, mas por sorte estavam mais focados em matar uns aos outros do que em mim. Quase fui esmagado quando um dos insetos foi lançado pelos ares e caiu a poucos metros de onde eu estava. Depois de quase 1 hora de caminhada, eu cheguei à borda da caverna e olhei para trás. A batalha havia terminado. Os vermes foram exterminados e os insetos sobreviventes agora se banqueteavam em seus corpos. Continuei o meu caminho e quase gritei de alegria ao ver a luz do sol à frente. Atravessando um túnel estreito e longo, cheguei à saída e olhei cautelosamente. Não havia nem sinal dos corvos, e havia uma floresta à distância. Saí engatinhando e olhei para trás, para ver de onde tinha saído. Ri sozinho, ao pensar que esse cara com certeza faria sucesso com as mulheres. Consegui chegar à floresta, mas ainda ouvia os gritos dos corvos sobrevoando a região. Agora estou deitado no meu sofá, me perguntando se eu devo contar a alguém. Como se conta ao mundo quando você acha que encontrou o cadáver de Deus? O cara saiu por um lugar um tanto inusitado, né, cara? Já começa aí. Pois é, mas, né? Pô... Mas aí, pra tu, que tu acha assim? Vamos pela história, tá? Sem querer falar muito assim, questão de realidade e tal. Enfim, a história. Tu acha que esse cadáver aí poderia ser o cadáver realmente de Deus e tal? Ou pra tu teria alguma explicação aí dentro dessa história, assim, mais palpável? O que tu acha, mano? Tipo, é um gigante, sei lá. Eu acho que é um gigante. Porque eu acho que se Deus morre, ele não é Deus, né? Simplesmente. Então. Pois é. Mas também tem a questão de o que? Os corvos, que ele chamou de demônio no primeiro momento, eram gigantes, né? Então, pô, o que é isso? O que aconteceu? Tipo assim, o gigante do João do Pé de Feijão caiu na terra, morreu, tá ligado? E aí e trouxe os corvos. Os corvos são as moscas que comem o corpo dele, os vermes também apareceu, né? Enfim, deu pra ligar essas paradas, mas o que seria esse gigante, né? Tipo, porra, numa pedreira abandonada. Primeiro, que pedreira grande, hein, velho? Pô, devia ser um buraco enorme, uma cova gigantesca. E... Ou pode ter sido ou será que era uma pedreira recente? Hã? Por causa do impacto. Realmente, né? É que se fosse uma parada antiga, já estaria só os ossos ali, né? Então como tinha carne ainda. E ele falou que a carne tinha luz própria, tinha cheiro bom ali. De limão, que bizarro, cara. Não sei por que ele acha que é o cadáver de Deus. Eu acho que não. Eu acho que talvez poderia ser, sei lá, um anjo, né? Não sei. Faz mais sentido. Faz mais sentido Deus, ser um anjo. Faz mais sentido ser um anjo. Ou talvez ser alguma criatura de algum multiverso, né? Uma criatura de outra dimensão,
saca? E Mas quando eu linko Deus, eu acho cara, difícil. não é nem Deus, tipo assim, da Bíblia em si, Deus no geral, eu acho Algum que, outro Deus, né? Não é nada a ver, né? De qualquer forma. O que Não, você tem- acha? Um Deus pode da ser. mitologia grega poderia morrer assim? Sim, tem relatos. Por exemplo, Tem, né? na mitologia nórdica, tem um relato acho que é do pai de Odin, né? Que era um deus gigante, uma parada assim. E... Não, tô confundindo. Na verdade, esse gigante era um outro gigante que quando ele morreu, do cérebro dele saiu as nuvens, né? O sangue dele fez o mar. Só que, tipo, carnal, tá ligado? E na mitologia grega, mano, tem várias alusões disso aí. Tem a parada de Cronos, né? Que era o deus do tempo, que foi cortado em pedaços. E aí foi espalhado ali no Tártaro. Tem aquela lenda que fala... Porra, é bizarro, né? Mas, por exemplo, tu sabe de onde que veio a espuma do mar? Do saco de quem? Exato, foi de uma... Vou falar em termos mais elegantes, mas o falo decepado de um deus que foi jogado no mar, tá ligado? E aí a espuma era... Você sabe o que é, né? Não precisa falar. E dessa espuma que Poseidon moldou os cavalos marinhos e tal, né? Enfim, a mitologia grega tem essa parada, né? Essa parada mais carnal, né? Prometeu, por exemplo, Prometeu e Epimeteu, além lá dos caras que fizeram a humanidade, né? Para os gregos, quem construiu os humanos foi Prometeu e Epimeteu. Epimeteu, que construiu os animais, fez os humanos, Prometeu roubou o fogo, né? E apresentou o fogo para os humanos, e aí Zeus torturou ele, né? Amaldiçoou ele pra ele ser devorado todo dia lá por uma ave e tal. Então tem essa parada de que os deuses na mitologia grega sangravam. Eles podiam ser mortos, né? Eles não eram... imortais. Não eram tipo seres assim. Eles achavam que eram seres como aqueles ali de carne e osso, sabe? Tipo, parecido com humanos, só que muito poderosos, né? Então, pode ser algum deus, né, de outra religião, de outra área, né, digamos assim. Vai saber. Eu perguntei pra tu que eu já sabia que tu manjava. Em outros EP eu acho que tu já lançou esse assunto aí. Principalmente nórdico e grego, né? Eu curto pra caramba, manja. mano. Eu curto pra caramba essa parada, velho. Tu sabe nada a ver, mas você sabe, por exemplo, a lenda, no caso, que deu origem ao galo cantar sempre o sol nascer? Por que o galo canta quando o sol nasce? É de uma história que fala dos deuses. Era do Ares e da Afrodite, tá ligado? Porque eles tinham um caso, a Afrodite era casada com Hefesto, a Ares tinha um caso com Afrodite, tudo mais, e tinha um deus, eu não vou lembrar o nome dele, tá ligado? Que um deus menor, e o Ares falava, se você, eu vou estar aqui com a Afrodite dando uns somebody love nela, tô somebody love. Se chegar alguém aqui, né, tu grita, me avisa, tal. E aí acho que tem uma parada que fala que é tipo assim, avisa sempre quando o sol estiver nascendo, porque o sol era o deus Apolo, ou Hélio, né? Enfim, vai depender ali. E o Apolo, ele conseguia ver tudo quando ele nascia. Então, quando o Apolo estiver nascendo, tu grita e avisa pra nós sair aqui e não pegar no ato aqui somebody love. Tá ligado? E aí, por algum motivo, o deus não fez isso, esqueceu. E aí, como forma de vingança, Ares transformou ele num galo e amaldiçoou ele a cantar sempre que o sol nascesse. Essa é a explicação dos gregos lá antigos, porque que o galo cantava. Doideira, né? Os caras criam mó lore pra uns bagulhos simples, que incrível. Exato, exatamente. Era assim que eles explicavam, né? Um raio caía numa árvore, pegava fogo, Deus, tá ligado? Então, eu acho nesse caso aí, por exemplo, que podia ser um deus de outra religião, ou talvez um gigante, ou talvez um anjo, um Nephilim, né? Ou só um gigante mesmo, sei lá, vai saber. Às vezes tem gigantes pra gente não sabe, né? Não sei. Pode ser. Ou o cara pegou ali um portal interdimensional ali pra outra... pra uma outra realidade que ele nem percebeu. A gente voltou de novo nesse assunto. Tem uma animação que fala disso. Tem uma animação que é um filme, não sei se você já viu, que é um corpo gigante aparece na praia, tá ligado? Aí o pessoal começa a falar, caralho, tem um corpo aparecendo na praia aqui, é gigante e tal.
Né? Eu não sei o desfecho, não sei o que era esse corpo, porque eu nunca vi, só vi um short sobre isso aí. Mas... sei lá, mano, pode ser alguma parada assim. Mano, tem relato de que fala de ossos de gigantes que o pessoal descobriu aí e tal. Tem gente que fala que é mentira, tem gente que fala que não é e tal. Eu não sei, né, mas... enfim, vai saber. Por exemplo, as pirâmides, meu irmão. Pô, tem pedra das pirâmides ali que pesa um ônibus. Tá ligado? Então, tu acha, realmente. Tipo assim, beleza, foi construída por trabalho escravo. Quer dizer, não sei se foi trabalho escravo, mas foi alguma parada assim, foi trabalho braçal. Trabalho braçal. Tinha trabalho escravo também. Enfim, foi construído ali na unha. Mas porra, mano, uma pedra pesava toneladas. Aí, como que colocaram as pedras ali empilhadinhas? E você tá ligado que antes era retinho, né? Era retinho, pá, era impecável ali, as pedras colocadas perfeitamente. E na ponta tinha um teco de ouro ainda. E aí, caraca. Né? Pô, e como que você... mano, hoje é difícil fazer uma parada dessa, imagina antes. Então, pô, gigantes pode ter ajudado, né? Algum ET. E tu viu a teoria de que... eu não sei se ainda é só teoria ou é real, enfim. Mas eu acho que tinha imagens de exploradores. Eu não sei, isso aqui eu realmente posso estar só falando merda. Não, mas eu sei que tem a teoria. Tem que falar mesmo. Não, tem uma teoria de um cara... eu vi muito rápido, cara, porque eu não quis dar muita bola pra isso no momento. Mas depois eu vou ver melhor. De que tinha uns túneis secretos que foi descoberto dentro das pirâmides. Você viu essa parada? Sabe por quê? É pra explicar, tipo assim, mano, as pirâmides são construções monumentais, tá ligado? Sim. E elas são construídas em cima do deserto. Tipo assim, é um terreno arenoso, um terreno que não é um terreno sólido. Pô, como que o bagulho tá lá e não afundou, não desmoronou, tá ligado? Pô, aí veio essa parada aí algo a se pensar. Dessas fundações, né, abaixo, que eu não sei se é verdade, porque eu vi o Sakane falando disso, eu vi uma galera falando disso, só que eu não parei pra ver o vídeo, nem pesquisar sobre, não sei se é verdade, porque pra mim tá com cara de ser Ratanabá isso aí, igual Ratanabá, tá ligado? Só especulação, eu vou pesquisar sobre depois. Sobre isso aí. Eu também. Fiquei mas interessado agora. Mano. Se for verdade isso aí, pô, você também é bem mais louco do que você imagina. A gente vai fazer um episódio disso aí, se for real, mano. Vamos com fazer. certeza. Vamos fazer, pô. Inclusive, em de encontro com isso aí, tem uma parada que acho que é de um dos apócrifos da Bíblia, que fala do rei Salomão. Tá ligado? De que Salomão tem aquela parada que fala que ele escravizou algumas entidades, né? Anjos caídos, demônios, que você chamar, né? Enfim. E tem um específico que fala disso aí, tipo, que ele tinha que construir o templo dele, né? Tudo mais. E eram pedras enormes também, ele precisava cortar perfeitamente. Só que como que ele ia cortar pedra retinho naquela época? Não tinha tecnologia. E aí, com todo o conhecimento dele, né? Porque o Salomão, ele começou, né? Um homem de Deus, assim. Só que ele acabou se desvirtuando e indo pro lado oculto. Depois que ele volta, assim, pros caminhos lá de Deus. Mas ele foi pra um lado oculto e aprendeu muita coisa, né? Muita parada do ocultismo. E aí ele aprisionou, falam, né? Que ele aprisionou um demônio naqueles círculos que ele usava, né? As clavículas de Salomão, que ele aprisionou não sei quantos demônios pra poder, enfim, usar a favor dele, né, e tal. E nesse demônio ele chegou e falou assim, me falaram que você tem a receita de como cortar essas pedras aqui retinha, perfeita. Eu te prendi aqui, eu só vou te soltar se você me falar como é que você faz. E aí, mano, ele falou, né, que era um inseto, que o demônio sabia que tinha um inseto, que secretava alguma substância, algum laser, que era capaz de cortar qualquer coisa. E aí o Salomão usou esse inseto, né, pra cortar. Quem falou disso também foi o Daniel Mastral, já falou disso. Inseto que secretava laser? O nome do inseto deixa eu pesquisar aqui. Insetos... É só escrever, inseto Salomão. Você escreve isso no Google, vai aparecer o nome do inseto. É Samir. É um insetinho pequenininho, né? Uma galera fala disso. É um verme que tinha a capacidade de secretar uma substância, tá ligado? Que cortava qualquer coisa. E aí ele usou isso, né?
demônio, a entidade, deu esse conhecimento pra ele, né, por meio de dele aprisionar a parada pra poder cortar as pedras do templo dele de uma forma retinha e tal. Mas enfim, isso é uma parada apócrifa, não tá na Bíblia, então, por favor, crente nervoso, não me xingue, tá? Isso aqui não é canônico na Bíblia, é um apócrifo, assim como os livros de Enoque e tal. Então, sem neném, isso aqui é só brisa, por favor. É só brisa. É só brisa, tá ligado? E é muito foda, é muito bom, cara. Isso aqui é incrível. Mano, é o supra-sumo, cara. É muito bom. E, enfim, tem mais um monte de teoria bizarra, mas essa é uma delas, né? Desse apócrifo aí que fala de como que o Salomão conseguiu usar esse conhecimento das entidades, né? Pra poder usar a favor próprio, né? E é bizarro isso. Caramba, que loucura. Enfim, aí depois de várias viajadas malucas, creepypastas bizonhas e viajadas também, a gente vai finalizando aqui o episódio 10. E aí, Luiz, considerações finais? Cara, acho que é isso. De consideração final, eu deixo só sejam pessoas, busquem ser pessoas melhores todos os dias. Não sejam... Tem um ditado bíblico que fala pra você não ser apressado no seu julgamento. Então não seja, né? Porque com as mesmas medidas que você julga, vocês serem julgados. Então sejam pessoas boas, sejam pessoas que propagam amor e gratidão, tá ligado? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Novamente, todos os temas abordados aqui são meramente especulativos, sem intuitos educativos ou de incentivos. Apenas entretenimento aqui. Exato. É só a brisa de dois malucos Zé Ruela, que é maluco. Que tenta envolver o terror com maluquice. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. E caso alguém tenha ficado sentido ofendido, nossas sinceras desculpas. A intenção desse episódio é apenas entreter a sua pessoa. A minha não. Não, eu não tô nem aí. Tô brincando, rapaziada. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir, não se esqueçam de apoiar esse projeto. Sigam lá o Não Durma, meu podcast principal, porque lá eu consigo, né, falar sobre esses assuntos também de uma forma muito mais, né, profunda, né, e tal. E o do Jack também. O Jack tá com muitos projetos aí bacanas. Não, Jack, tem muita coisa nova aí. É isso aí, o podcast meu lá, por enquanto, tá mais parado, mas o Apoia-se, né, o podcast para apoiadores tá rolando sempre. E é isso, tem muita coisa pra vir aí, só me falta um pouquinho de tempo, mas vai acontecer muita coisa nova por aí em breve, então segue lá também. Exatamente, não se esqueça de se inscrever aqui, dar as suas estrelinhas, comentem bastante, tá? Acompanhem os outros projetos do Relatos do Além, né? Temos muitos outros quadros aqui. Tem novidade chegando aí, então acompanhe os Ocas pelo Instagram pra você ficar por dentro de qual novidade é essa. 7 Além? 7 Além, será? Luciano Milite, não sei, hein? Será? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu sou o Luiz. E eu sou o Jack. E esse foi o seu Conto Noturno.